Oiê, tudo bem com todo mundo? Alice falando. Estou indo dar tchau para a mãe de uma amiga minha que estava de viagem, né, visitando a filha e agora volta para casa. E pensando, analisando, como sempre, estava aqui meditando no caminho quero falar com vocês hoje sobre despedidas. Tem pessoas que eu gosto, que perderam seus familiares. Tem um grande amigo meu que perdeu a mãe, inclusive fez uma postagem que eu vi essa manhã. E assim, você se coloca na posição da pessoa, quando você sente aquela empatia com a pessoa, naquela posição de que é difícil se despedir porque envolve muita coisa, né? Envolve a saudade que você vai sentir da pessoa, envolve toda a trajetória de vida que a pessoa teve. E acima de tudo, envolve você saber que você não vai mais ver aquela pessoa, que você não vai mais ter acesso, né? E eu fiquei pensando, falei, é até difícil pra gente falar alguma coisa pra pessoa, porque eu vejo que no luto, cada pessoa também reage ao luto de uma maneira diferente. Tem pessoas que parece que já foram educadas, já foram, já foram preparadas para esse assunto, né, da despedida. E aí eu olhei e falei, cara, a única coisa que eu posso tirar de bom dessa situação, desse meu amigo que eu amo muito, é poder dizer para ele que a herança que a mãezinha dele deixou para ele é a pessoa maravilhosa que ele é. Porque é uma pessoa boa, uma pessoa incrível, uma pessoa assim que enquanto ela esteve aqui, eu tive a oportunidade de conversar e ver e tal, e eu vi muito dela no filho, sabe? Um carisma, um jeitinho assim, gostoso de se ter por perto, sabe? Mas que a trajetória de vida das pessoas causam algumas dores que antigamente parece que eram até mais fortes que hoje em dia, com tanta futilidade. Mas essa despedida, a única coisa que eu consigo dizer e ver é que a herança que ela deixou para esse menino, para esse garoto, é que ele é uma pessoa incrível, incrível, incrível. E você sabe que veio de algum lugar e de uma pessoa, e essa pessoa é a mãe. Então, assim, será que a gente tinha que ser educado para lidar com a morte? Será que seria mais fácil? A gente conseguiria se preparar melhor? E aí já tem uma outra menina, uma mulher, na verdade, que eu acompanho nas redes sociais, que perdeu a irmã aqui. Perdeu a irmã de uma forma assim bem triste, fez tratamentos médicos e a irmã não resistiu. Então, assim, ela já sofre, e a maneira, porque tá muito recente também, dela ter esse luto, é uma maneira misturada com a dor, com o mesmo sentimento de saudade, do tipo, não vou mais ter acesso a essa pessoa, não vou mais ver. É uma saudade assim que não vai ter fim. Pelo menos aqui na Terra, né, não vai ter fim. Essa pessoa não vai voltar. E aí eu também me vi no mesmo dilema. O que eu digo pra ela? E aí, com aquele sentimento de que eu preciso dizer alguma coisa. E nesse de dizer alguma coisa, eu tava confortando ela e ao mesmo me confortando pelas pessoas que eu amo, da minha família, que eu perdi. E eu me lembrei de um ensinamento da minha mãe. A minha mãe, desde muito cedo, eu
pequenina ainda. Quer dizer, pequenina não, porque ainda sou pequena, tá? Eu sou baixinha ainda. Pra descontrair um pouco esse assunto que é meio pesado. Eu, novinha, eu fazia algumas perguntas pra minha mãe, umas perguntas bem pesadas. Bem pesadas. A minha mãe, uma típica cristã, né? Tinha sua intimidade com Deus, assim, que eu admiro muito até hoje. Aprendi e resolvo os meus problemas graças a esses ensinamentos que ela me passou. E eu começava a falar com os meus porquês. Por que que essa pessoa teve que morrer? Por que que um bebê? Por que que acontece coisa ruim para as pessoas boas? Por quê? Porque os ruins eu não vou nem negar que dificilmente a gente consegue. São pessoas muito evoluídas para conseguir entrar no patamar de sentir empatia, né? Mas as pessoas que você ama, mesmo essas pessoas ruins, têm família, né? E eles sentem, eles sofrem. E aí eu perguntava para minha mãe, mas por quê? Se Deus existe, se Deus está aí, por que das pessoas morrerem? E não só morrerem, como a Lu dizia, por que essas pessoas sofrem antes de partir? E aí a minha mãe olhava e dizia assim, olha, existem coisas, nós não temos respostas para tudo. E nós não teremos. E não teremos mesmo. Com certeza você tem um questionamento que você pode perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai conseguir te dar a resposta. Todo mundo tem. Todas as pessoas têm uma pergunta da qual ninguém tem a resposta. E se alguém achar alguma resposta que julga ser plausível para essa pessoa, não vai caber. Não vai caber. E a minha mãe dizia o seguinte, filha, existem mistérios de Deus, existem mistérios do universo que não te cabe saber. Eu falava, tá, e aí eu via com mais por quê? Tá, mas por quê? Se Deus é infinito amor, é puro amor, por que disso tudo? E ela dizia o seguinte, eu posso te dizer uma coisa da qual eu tenho a resposta, que você vai escolher o teu caminho, você vai escolher seguir o bem, vai escolher seguir o mal. Eu posso te dizer que eu sei que pessoas boas também morrem, porque existe um tempo para cada pessoa, mas eu não tenho todas as respostas e eu não vou ter. E ela me falava uma coisa que hoje eu uso um termo com as minhas amigas, que eu digo o seguinte, se você quiser saber além disso, eu não vou saber te explicar por que certas coisas estão acontecendo na vida de vocês. Mas eu posso te dizer que existem dois caminhos. Você pode escolher o caminho do mal ou o caminho do bem. É uma escolha. Você pode escolher. Isso vai te trazer um certo conforto, um certo consolo para tua alma. Isso eu posso te garantir. Mas o porquê eu não sei. E aí eu entro com um ditado que eu digo assim, que a gente até brincava em casa. Ah, você quer saber? Você quer saber isso, quer saber aquilo? Claro que em situações mais leves, em situações da quais esse dizer cabe, né? Não propriamente dito para a morte, porque existem muitas coisas terríveis que acontecem na vida da gente que não é a morte em si, mas é como se fosse. Despedaçam a gente. Coração, alma, crença, sentimento, tudo na vida da gente. E marca muito. Então, nesses casos, eu sempre dizia assim, você quer saber o porquê, em vez de a gente tentar resolver, é o seguinte, faz uma malinha e eu vou te levar num lugar bem para você ficar passando uns dias lá, que é um manicômio. Fica lá pensando, porque nem lá você vai encontrar a resposta. Aí você vai sair de lá mais pirada do que você já tá. E elas dão risada. Daí elas acabam optando pelo caminho, né? Por não desistir de viver, não desistir de resistir aqui, entende? Por tudo que a gente que fica tem que continuar, aquele velho dizer que a vida continua, e é verdade, a gente não tem o direito de desistir do dom, o melhor dom que Deus deu. O amanhecer é muito precioso, né? Tá se falando aí na internet de uma senhora que citou, eu esqueci o nome dela, Márcia Sensitiva, acho que é o nome dela, ela dizendo o seguinte, se eu te der tantos milhões para você quer? Eu quero tantos milhões, tá. E se eu te der o dobro desses milhões?
bilhões no caso, se eu te der bilhões, você quer? Quero. Só que tem uma condição. Eu te dou, mas você vai ter um dia todo para ser bilionária, mas você não pode acordar no outro dia. Tipo, eu te dou, só que você não amanhece. Não vai acordar. E aí a mocinha diz assim, acho que é da moça de um podcast, ela diz assim, não, então eu não quero esses bilhões, eu prefiro acordar. E aí ela diz, pois é, você viu como acordar, como a vida vale bilhões? Bilhões. E se você parar para refletir, é isso. Às vezes eu tô com preguiça de levantar, eu penso nisso e já me animo. Já me animo, porque cada amanhecer que eu tenho oportunidade, e até o escurecer, o anoitecer também é uma bênção, eu agradeço. Aprendi a ser grata. Mas voltando à questão da morte, com esse ensinamento da minha mãe de que a gente não tem respostas para tudo, ela dizia para a gente o seguinte, olha, mas você tem uma opção, que é entender que até mesmo nessas não respostas, nessas perguntas sem respostas, Deus está te preservando. Ele é por amor. Porque às vezes, se a gente desse as respostas, você não aceitaria. Pelo contrário, ao invés de te acalmar o coração, você ficaria pior. Porque daí você teria consciência das causas daquela partida. Isso envolveria, enfim. Isso iria envolver muita coisa. E talvez você tivesse uma morte em vida, né? Vegetando só. Então até nisso, até nesses mistérios, eu acredito piamente que tem até no fato da gente não ter essas respostas, já é um cuidado de Deus para a nossa vida, sabe? E aí eu uso isso, e eu até falei para essa menina, eu uso isso a meu favor. E eu controlo as minhas emoções, os meus desejos, os meus anseios por respostas, eu controlo aquilo para poder ter força e para poder ser grata por cada amanhecer. E existem mortes assim das quais também a gente não consegue achar uma justificativa e a gente às vezes culpa a própria pessoa que morreu, que partiu. Tem uma moça que faleceu agora, por esses dias, por conta de procedimentos estéticos. E aí, na rede, como eu sempre digo, que é um lugar público praticamente sem lei, você vê vários posicionamentos. Você vê posicionamentos de empatia, né? E você vê posicionamentos de revolta. Mas então por que foi buscar? Nunca tá satisfeita com o seu corpo. Concordo. E às vezes a própria pessoa também entende isso. E julga essa moça que partiu, que morreu, por ter ido fazer. Será que se eu tivesse a oportunidade eu não estaria fazendo? No meu caso, eu acho que sim. Mas essas outras pessoas que comentam, não. Porque a prioridade delas não é essa. Entende? Então, o dom da vida é um dom tão sutil. Você pode viver a tua vida do jeito que você escolher viver. Do jeito que você escolher. Mas, gente, sempre optem pelo lado do bem e pelo lado mais fácil. Quem falou pra gente que a gente tem que viver em sofrimento, mentiu. Até se você crê, entendeu? Nas escrituras, na Bíblia, você vai ver que Jesus veio e deu a sua vida para que a gente tivesse vida em abundância. Então ele não foi lá, fez todo o sacrifício, veio aqui, deu o exemplo como seres mortais, como seres humanos, morreu, entendeu? Para deixar exemplos pra gente, se não fosse pra gente viver bem. Tem dificuldade? Tem crescimento? Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir explicar, não vai. Nem perco mais meu tempo, já me controlo com relação a isso, conforme minha mãe me ensinou e tem dado certo. Eu espero que isso toque o teu coração. Eu espero. E para as pessoas que perderam pessoas queridas,
procurem em Deus e procurem nas vidas que cercam vocês e que vocês amam, para ter uma gratidão pelo teu próximo amanhecer. Adormecer e acordar no outro dia sendo grata pela vida, porque a tua hora vai chegar. A minha hora de dizer adeus, se der tempo de dizer adeus, também vai chegar. Então, é muito difícil, mas com Deus se torna mais fácil, se torna mais leve. E outra coisa que me veio na cabeça aqui também é que às vezes no momento do luto das pessoas, a gente procura e a gente tenta viver o que aquela pessoa viveu sem saber até onde isso vai dar. Se a gente deve ou não deve sofrer, se a gente deve ou não deve chorar, se eu choro pouco ou se eu choro muito. Eu tive a perca de uma pessoa muito importante da minha família e eu fiquei muito tempo, inclusive no carro, que é o meu momento, é a minha... Eu acho que é o momento que eu consigo refletir mais, é quando eu tô dirigindo. Eu gosto muito de dirigir. E eu chorava muito, assim, eu ficava chorando, porque, tipo, eu não pude me despedir dessa pessoa e ela partiu, e por mais que eu soubesse que ela partiu em paz, que ela descansou porque estava sofrendo muito, ele estava sofrendo muito, então ele se despediu de todo mundo e da família, e por mais que eu entendesse isso, mesmo assim doía, e mesmo assim eu tinha essa vontade de chorar. E eu chorei, e eu sabia que aquilo, conforme minha mãe tinha dito, uma hora, se eu buscasse consolo em Deus, uma hora e aquilo ia apaziguar. E hoje eu guardo só as lembranças e o ensinamento que essa pessoa me deu, sabe? E tipo, ele me ensinou muita coisa, como um pai pra mim. E às vezes eu me lembro até de alguns dizeres engraçados. E aí eu fico feliz, mesmo ele não estando aqui. A jornada dele já ter tido encerrado. Espero que quando eu me vá, eu consiga deixar isso nas pessoas que eu amo e que passaram pela minha vida de uma forma bonita também. Porque a gente não vai levar nada daqui. Tava hoje conversando com uma amiga, falando sobre umas coisas, negócio de consumo, que a gente tá, que é um dos tópicos meus aqui, e dizendo, a gente não vai levar nada. Vocês já viram alguém morrer e dentro do caixão um caminhão de mudança junto? Levando todas as coisas mais especiais? Não. Então eu quero ser uma pessoa boa e quero poder tocar no coração do máximo de pessoas que eu puder, que eu amo. E as que eu não amo, quer dizer, a intenção é a gente amar o próximo, então é amar de forma geral. Mas até as que eu não conheço, eu poder tocar de alguma forma. Mas onde eu queria chegar era que aqui são culturas diferentes, né? Por exemplo, no México eles têm até os Dias dos Mortos e é a maior festa. Se você vê os mexicanos, eles têm vários enfeites assim com caveiras, todas coloridas, porque eles louvam o tempo que a pessoa esteve viva. Então é uma maneira diferente deles comemorar os Dias dos Mortos. E aqui, por exemplo, essa moça da internet no hospital, ela relata que quando a irmã dela morreu, os médicos vinham e diziam assim para ela, olha, é o último dia, são os últimos dias dela. E diz que no último período, no último dia do suspiro, que ela estava fazendo o tratamento do câncer, que eles já tinham avisado que realmente não havia mais nada a se fazer e ela estava se despedindo mesmo, eles trouxeram café, bolachinha para a família e para os visitantes. E aqui, quando é feito um velório, eles têm realmente, reparem nos filmes, eles têm uma maneira de fazer o velório diferente. Tem lugares que eles até bebem, dão risada, que eles fazem, não é que eles, não dá para considerar uma festa, ai, vem quem quer, não é isso. Mas aquele momento de intimidade, eles guardam para relembrar tudo que aquela pessoa deixou de bom. Então eles fazem uma confraternização, confraternização não, eles fazem um momento íntimo deles ali para comemorar e deixar como homenagem e
comemoração de todas as lembranças que a pessoa deixou. Uma homenagem para a pessoa que morreu. Você viu como é diferente? É como se eles estivessem preparados para aquilo, para saber que aquela pessoa partiu. Até a maneira deles se consolidarem uns com os outros é diferente. E a gente, uma vez eu perdi uma outra pessoa da minha família muito importante, eu era muito jovem e eu lembro que eu fiquei fora de mim, assim. Para algumas pessoas que não entendem, eu fiz um escândalo, fiz mesmo, verdade, fiz mesmo. Porque foi um choque na minha vida e eu perdi o rumo, eu era muito jovem, eu perdi o rumo. O controle, né? Então, sabe, falar sobre morte é tão sério quanto falar sobre vida, né? E eu espero que vocês reflitam e consigam achar uma forma de você que continua aqui, continuar batalhando pela tua vida de uma forma mais leve. E que as despedidas da vida, mesmo que não sejam, por exemplo, deixa eu ligar essa luzinha porque eu já tô chegando, eu posso ligar. Mesmo que sejam despedidas curtas, por exemplo, a mãe dessa minha amiga que tá voltando para casa, ela vai ficar aqui com a família dela, a saudade, a falta que vai fazer, o contato com a mãe, as crianças com a avó, também dói. Mas a mãe dela precisa voltar para a vida dela lá, para a rotina, para sua casa, para os seus afazeres. E aí a gente tá se reunindo para fazer uma despedida, para que isso se torne e fique mais leve. Pra gente tentar, na verdade. Porque essa minha amiga, que é a filha, vai ficar com saudade. Mas ela ainda vai ter o contato, ela vai poder ver, ela vai poder conversar. Então, que a gente possa ter essa empatia para as pessoas que a gente conhece, mas que a gente possa também refletir sobre isso. Porque a gente também vai passar por esses momentos difíceis. A gente também vai um dia se despedir das pessoas que a gente ama. E eu posso garantir uma coisa, que mesmo não tendo todas as respostas, e você não vai ter, nem gaste tua energia com isso, porque você só vai sofrer, só vai dificultar a tua jornada. E se você dificultar a tua jornada, as pessoas que te amam vão sofrer. E eu acho que ninguém quer isso, né? Tenha a tua intimidade com Deus e com as pessoas que você ama, sabe? Ache uma forma, a sua forma exclusiva de tratar esses assuntos, que são as despedidas. E eu desejo do coração muita paz e luz para todos. Beijo.